E aí, tudo fantástico com você? No último vídeo da série Segredos dos Penny Dreadfuls, eu falei de como a obra Varney the Vampire contribuiu para o desenvolvimento do vampiro na literatura, principalmente com o romance Drácula de 1897 do Bram Stoker. E nesse vídeo aqui eu vou falar de outra criatura gótica, de como o Penny Dreadful ajudou no desenvolvimento do lobisomem na literatura. Tudo isso depois da vinheta. Já baixou seu e-book grátis com 1 ano de frases motivadoras e inspiradoras da fantasia, do gótico e da ficção científica? É grátis. Então, se você não baixou ainda, todo nerd, todo fã de fantasia, gótica e ficção científica tem que ter esse livro para poder se motivar, se alegrar, se inspirar em momentos do dia a dia. E eu estou te dando aí nesse e-book 1 ano com frases desse tipo. Então, se você não baixou ainda, clica aí embaixo no link que está na descrição do vídeo e aproveita. Depois até coloca nos vídeos o que está achando do livro. Beleza? Então vamos lá falar do lobisomem. Muito mais até que o vampiro, o lobisomem possui uma larga tradição na literatura da antiguidade, já aparecendo no ano 39 a.C. nos poemas conhecidos como Éclogas, do poeta romano Virgílio, onde um chefe de guerra chamado Moeres se transforma em lobo após ingerir algumas ervas medicinais. Já na prosa, o lobisomem surgiu pela primeira vez na obra Satyricon do ano 55, já da nossa era, do poeta Petrônio. Outro momento de destaque do lobisomem é no romance medieval Lay of Bis Clavaret, de Marie de France, em que um cavaleiro lobisomem é traído pela esposa e consegue se livrar da maldição após se tornar amigo de um rei, ainda enquanto estava na forma de lobo. Mas foi no século XIX, com o Penny Dreadful, que surgiu o primeiro romance de lobisomem da literatura inglesa. Isso na forma do romance Wagner, de Werwolf, Wagner, o Lobisomem, de George W.M. Reynolds, publicado entre 6 de novembro de 1846 até 24 de julho de 1847, e traz uma releitura da lenda medieval do Pacto Diabólico de Fausto, na forma do personagem Fernand Wagner, um idoso de 90 anos, vivendo na primeira metade do século XVI, que à beira da morte decide fazer um pacto com o demônio, na promessa de juventude eterna, riquezas imensas e inteligência superior. Tudo isso na forma de 1 ano de contrato com o demônio, em que, por sua vez, Fernand tem de se transformar em um lobisomem uma vez por mês. Trato feito, ele se torna jovem, rico, saudável e vive várias aventuras em diversas regiões da Europa renascentista. Com o tempo, porém, ele se cansa da sua vivência, da sua situação, e por conta disso mesmo, repetidas vezes o diabo aparece oferecendo a Wagner o fim da sua maldição, em troca da alma dele. Só que o herói, o Fernand Wagner, sempre resiste. E capítulo após capítulo, o leitor do século XIX foi tomando contato com diversas aventuras vividas por esse lobisomem. Certa vez ele é preso pela Inquisição, mas consegue se libertar na forma de lobo e vai deixando um rastro de morte e sangue pelo caminho. Em outro momento, ele, junto com a sua amada, eles acabam parando numa ilha deserta, sem ninguém, e aí ele tem que se isolar o mais distante possível, no alto da montanha, para que não ataque a sua amada quando estiver na forma de lobisomem, e assim foi. Mas, como sempre, típico dos Penny Dreadfuls, uma escrita muito irregular, às vezes cheia de incoerências, cheia de contradições, mas que não impediu de Wagner, o lobisomem, ser um dos grandes sucessos do século XIX, dos Penny Dreadfuls, e preparar até mesmo o caminho do seu escritor, o George W.M. Reynolds, como um dos maiores sucessos da época vitoriana, chegando até mesmo a rivalizar com as obras de Charles Dickens, que era, de longe, um dos escritores mais populares, os que mais vendiam na Inglaterra das últimas décadas do século XIX. No final do romance, que você pode ler clicando no link que está aqui embaixo na descrição do vídeo, um membro da seita dos Rosacruzes decide libertar o Fernand de sua maldição. E no momento em que ele se liberta, o seu corpo envelhece rapidamente e ele morre. Da mesma forma que Varney o Vampiro contribuiu para a literatura de vampiros do final do século XIX, Wagner, o Lobisomem, também ajudou a manter a
a popularidade dessa criatura, o lobisomem, junto ao público num período marcado pela ciência e pelo progresso. Por conta dessa obra e de muitas outras que se seguiram, e também de filmes do cinema, o lobisomem ainda se mantém até os dias de hoje como um dos temas preferidos da literatura gótica e da literatura de horror, chegando até nós no Brasil. Lembrar que, dos grandes representantes contemporâneos, citar aqui a obra do Crônicas da Lua Cheia, A Maldição do Lobisomem, do Clécio Alexandre Duran. Inclusive, que participou de uma live, dá uma olhada aí em cima, para você poder ver o bate-papo sobre os Filhos da Noite. Beleza? Então, se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar sua curtida, assina o canal e eu vejo você no próximo vídeo. Até lá!